Beleza, então. Bem, boa noite, pessoal. Eu sou Paulo Henrique Cunha, tá? Atuo aí junto com o pessoal na comunidade já faz algum tempo, né? Basicamente aí eu acho que desde o início, né? Aqui é um pouquinho do meu currículo, mas eu não vou perder tempo aqui, tá bom? É só para curiosidade mesmo. Eu quero dizer que mais da metade disso eu consegui agora durante esse período da pandemia, tá? Então, são estudos muito recentes, eu resolvi me atualizar um pouco aí, tá? Principalmente na área ágil, e até por isso tem a ver o tema que eu vou falar hoje aqui para vocês, que eu vou comentar com vocês, tá? Então, basicamente, a agenda é rapidamente tratar um pouco sobre o mundo VUCA, Business Agility, né? Aí a gente vai um pouquinho mais detalhar o framework Cynefin, ou Cynefin, tá? Na verdade, se pronuncia Cynefin, e não Cynefin, como se escreve, né? E o Discipline Agile, que é uma nova certificação, um novo corpo de conhecimentos aí do PMI, tá? Então, basicamente, aqui eu não vou me estender muito nesse conceito. A nossa colega Marcela falou muito sobre isso, apesar de não falar sobre o termo VUCA, mas ela falou muito sobre esse mundo volátil que a gente está vivendo, esse mundo de constante mudança, né? Essa volatilidade aí, o mundo VUCA, veio de volatilidade, né? Volátil, quer dizer essa constante mudança que nós vivemos, né? As organizações que fizeram um planejamento anual ao final do ano e fizeram um planejamento para todo ano de 2020, com certeza furou, teve que voltar e refazer isso novamente, né? Em função quê? De uma pandemia, né? Dessa pandemia global aí que nós estamos vivendo ainda, né? A questão do UD uncertain, que é incerto, então, ou seja, em função dessa volatilidade, dessas mudanças, a gente não consegue criar cenários muito longínquos, né? Então, isso aí também é uma característica desse mundo que a gente está vivendo. A complexidade, né? Um mundo complexo, você tem aí as redes, a interconectividade, as interdependências, né? O Genilson falou um pouquinho sobre isso também agora, e a ambiguidade, que são a quantidade de variáveis disponíveis que você tem e que dificulta o seu planejamento. Então, basicamente, a gente vive nesse mundo complexo e que eu, de certa forma, não tenho como fazer planejamentos muito distantes, ou seja, aquele planejamento de 5 anos morreu, pessoal. Não dá mais para a gente ficar fazendo planejamento para 10 anos, para 5 anos, né? Hoje em dia existe uma metodologia aí chamada, não é bem uma metodologia, um framework chamado OKR, né? Que ele prega justamente que você faça esse planejamento aí mais ou menos, o recomendável de 3 em 3 meses, você faça esse projeto. Para quê? Para que você tenha essa capacidade de mudança, essa possibilidade de mudança cada vez mais rápido. Então, diante desse cenário, do que as organizações precisam, né? Então, o que elas precisam, tá? Então, basicamente, elas precisam se adaptar cada vez mais rapidamente. Então, a gente vai entrar no conceito de business agility, tá? Daqui a pouquinho, mas basicamente as organizações elas precisam cada vez mais se adaptar rapidamente. Então, quando a gente fala de agilidade, muita gente relaciona agilidade, o business agility, com velocidade, e não é isso. O business agility é essa capacidade das organizações se adaptarem mais rapidamente, tá? Então, a gente vai ver esse conceito daqui a pouco também. E aí, nesse contexto, existe aí um outro conceito, tem até o livro aí, vocês podem pesquisar, que é o Fit for Purpose, que é justamente tentar entender o propósito do cliente. Da feita que você tenta entender o propósito do cliente e tenta, no caso, atender aquele propósito, logicamente você vai fazer uma avaliação do público, tem todo um método para você fazer isso aqui, tá? Não dá para a gente esmiuçar muito agora, mas da feita que eu tento entender o propósito e eu entendo que o meu negócio precisa mudar, eu tenho que ter esta capacidade de mudança, tá? Essa capacidade de mudança cada vez mais rápido, tá?
E é isso que é justamente o que é essa agilidade nos negócios, tá? Então, o que as organizações desejam, né? Eu falei ali o que é que elas precisam e agora o que é que as organizações desejam. Simplesmente elas desejam se tornar mais ágeis, mas por quê? É isso mesmo? A agilidade ela morre em si mesmo? E aí é o que eu digo é que não, tá? Então, um exemplo do que as empresas desejam realmente como exemplo, é diminuir o time to market, ou seja, para isso querem se tornar mais ágeis, né? Então, o objetivo não é se tornar mais ágil, o objetivo é diminuir o time to market. E esse time to market é o tempo entre a concepção da ideia até a disponibilidade para a venda, ou seja, até estar disponível para o cliente, tá? Aquilo que você se propôs, um serviço, um produto, enfim. Então, o objetivo das empresas por exemplo, um objetivo muito válido é esse, é diminuir o time to market, fazer com que o meu processo de desenvolvimento e entrega se torne mais ágil e o cliente possa receber aquele benefício o mais rápido possível. Se eu não fizer isso, o que acontece? Outro fornecedor vai lá e faz. E aí você perde mercado, né? Então, um exemplo aqui do que seria esse time to market, tá? O que a gente pode avaliar, isso aqui seria toda a cadeia, o fluxo, né, de entrega para o cliente, desde a ideia até o pronto para entrega. O pronto aqui é ready to deploy, né? Aqui utilizando um pouco de conceitos mais da área de TI, de desenvolvimento, tá? Mas isso não precisa não precisa estar no contexto só de desenvolvimento. Então, você tem aqui a parte do upstream, né, e do downstream, né? O upstream ele trata antes do que a gente... Ele é a parte de discovery, é desde a ideia, análise, conceito, até ela estar pronta para o time de desenvolvimento começar a meter a mão na massa. O downstream já é a equipe que pode ser uma equipe ágil ou não, rodando um Scrum, aqui já é realmente meter a mão na massa e fazer com que aquilo chegue para o cliente também mais rapidamente. Só que quando eu estou avaliando o time to market, eu não posso avaliar só o tempo de entrega do meu time, tá? Isso aqui é uma parte. Mas se eu passo muito tempo aqui, desde a ideia, para fazer para analisar, para criar o conceito, para deixar pronto para ir para o desenvolvimento, isso aqui também faz parte. Então, às vezes a gente acha que simplesmente implantando uma metodologia ágil num time ágil vai fazer com que eu me torne mais ágil. E aí, quando muitas organizações se frustram, porque elas, justamente, elas entendem que isso aqui vai torná-las ágeis, mas elas esquecem de olhar toda esta primeira parte aqui, que é justamente como que as ideias chegam, como que elas são analisadas, como é feito o conceito, como ela é testada, antes de realmente vir para a mão do desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em time to market, a gente tem que pensar na cadeia toda, desde a chegada da ideia, enfim, que isso aqui tem a ver com portfólio, tá? Vocês podem relacionar isso aqui com a parte de portfólio de projetos, tá? Desde a ideia, análise, conceito. Aqui você vai ter ideias que vão ser aproveitadas. Aqui você tem, por exemplo, ideias que vão ficar em stand-by, naquele momento foram rejeitadas. E aqui realmente é o time já ágil aí metendo a mão na massa. Então, esse livro aí eu recomendo fortemente, tá? É um livro que não é muito grande, muito legal, eu o li recentemente e ele me deu essa visão sobre agilidade, esse conceito aqui, foi um dos melhores que eu já ouvi até para entender o conceito, que é Business Agility, é a capacidade de uma empresa se adaptar às mudanças no mercado e às demandas de seus clientes. Se a solução da empresa para isto é simplesmente tornar um departamento ou mesmo apenas um único time ágil, eles não entenderam o desafio. Então, por isso que eu falo um pouquinho, mas naquele texto que eu passei para o Genilson, para a gente divulgar aí nas redes sociais, é por isso que a gente diz que a agilidade, a business agility não tem nada a ver com uma equipe ágil, tá? Com um único time ágil. E muitas organizações se frustram nessa implantação justamente por confundir isso, achar que contratar um Scrum Master vai resolver o problema de business agility deles, tá?
Então, aí, a gente começa a entrar um pouquinho no cerne, tá? Aquilo foi mais uma introdução, mas a gente começa a entrar um pouquinho no cerne da proposta da palestra, que existe uma diversidade de métodos e frameworks disponíveis, né? PMBOK, Waterfall, Stream Programming, Prince2, Agile, Lean, Scrum, Disciplina Agile, Kanban, método WE, tem Step. Então, assim, existe uma variedade de métodos disponíveis, e aí a proposta é justamente qual que eu utilizo, qual é o melhor para o meu projeto, tá? Logicamente que não vai haver um resultado aqui, pessoal, não esperem que vocês saiam daqui com uma dessas aí, um desses métodos, frameworks indicados, tá? Mas é mais para pensar onde utilizar o ágil, onde utilizar o preditivo, e, enfim, outras abordagens também. Então, a gente vai entrar aí antes de escolher o método, né? A gente tem que tomar cuidado aí com promessas falsas, tá? Não existe bala de prata, não existe um único método que vá atender a todas as realidades, a todos os contextos, tá? E aqui eu já começo a falar numa palavra muito importante, que é contexto, tá? E fuja de soluções populares, né? Então, ou seja, aquilo que surgiu como moda, calma, não é assim, surgiu como moda, tá tendo uma grande aceitação, mas não é por isso que eu vou sair adotando também, tá? Eu boto aqui também um slide que é um pouquinho, vamos dizer assim, não é para ofender ninguém, pelo contrário, eu gosto do Scrum, tá? Pretendo ainda tirar essa certificação, uma das certificações Scrum, ainda não tenho, tá? Mas quero tirar. Mas, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as expectativas geradas, tá? Então, esse aqui é um livro do criador do Scrum, né? O Jeff Sutherland, né? A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Isso quer dizer que você faz com o Scrum em 25%, com um tempo de 25% do que faria com uma metodologia preditiva, vamos dizer assim, mais tradicional, como usam no tradicional meio que num sentido pejorativo. E o livro ele é muito dedicado a fazer essa desconstrução do método tradicional ou preditivo em função do Scrum, uma nova abordagem que vem fazer as coisas muito mais ágeis. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Logicamente, a gente entende que talvez seja um título mais para vender mesmo, e não desmerecendo o método que foi criado pelo Jeff Sutherland também, que tem seu mérito sim, tá? Mas a realidade é que existem pesquisas que indicam que a adoção do Scrum para equipes pequenas, ela traz um retorno de 7 a 12%, e para equipes em escala, onde você tem várias equipes Scrum trabalhando aí com interdependência, vamos dizer assim, 3 a 5%. Ou seja, não é os 75% de ganho que o livro tenta induzir a gente a pensar que vamos obter isso, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas expectativas. Por quê? Porque se você implementa isso e realmente não tem esse ganho, você vai acabar ficando frustrado com a implementação. E aí é que entra um dos cernes aqui da palestra, tá? Que é o modelo Cynefin, tá? Que é um modelo que foi criado pelo David Snowden em 1999. Então, basicamente, ele serve para você categorizar as iniciativas que surgem no seu ambiente, nas suas organizações. Então, para cada um desses domínios aqui, tá? Isso aqui são domínios, claro, complicado, complexo, caótico e o indeciso e confuso, tá? Então, todos esses são 5 domínios que essa abordagem traz, tá? Esse framework traz. Então, a gente vai ver cada um deles. No domínio claro, ele é o domínio previsível, tá? Repetível. As restrições são rígidas, isso quer dizer que eu não tenho muita margem para mudanças, para trabalhar muito diferente daquilo que foi acordado ali. Basicamente, você encontra um passo a passo, quando eu posso ter uma iniciativa que eu trabalho com checklists, tá? Lean, Six Sigma utilizam muito isso. E a característica do profissional aqui é um profissional executor. É basicamente o profissional que está metendo a mão na massa e está pegando ali um checklist e está fazendo aquilo que tudo que foi indicado lá que tem que fazer, tá? Então, aqui você basicamente
você sente, né? Chega uma demanda, uma iniciativa, você vai sentir aquilo ali, vai praticamente categorizar, você já sabe onde vai enquadrar aquela iniciativa e vai responder. Tá? Isso aqui é basicamente recebeu a iniciativa, categorizou, responde ao que responde ali a demanda que foi criada. Tá? Você tem aqui o domínio complicado, né, que é um domínio previsível, porém com necessidade de análise por especialistas técnicos. Então, aqui você tem as aplicações de boas práticas, você tem algumas restrições de governança, ou seja, que regem ali o seu projeto, né? Você tem a prescrição de métodos, ferramentas, né? Você tem aqui, nesse caso, as abordagens preditivas e também, para a surpresa de alguns que podem imaginar, híbridas e ágeis também podem ser aplicadas nesse domínio complicado. E aqui cai o PMBOK, o Scrum, XP, Kanban, ou seja, você acaba enquadrando esses métodos, frameworks e o guia PMBOK aí, dentro desse domínio. Então, você tem aqui o sentir, o analisar quer dizer que pode ir um pouquinho para o complexo. Quando a gente fala em ambiente complexo, que é o outro que a gente vai ver daqui a pouco, pessoal, a gente vai ver que é diferente. O complexo, não é uma análise tipo assim, eu tenho que fazer um cálculo estrutural extremamente complicado. Isso é complicado, não é o domínio complexo que o Kneven tá mostrando, tá? Então, assim, fazer engenharia de software é complicado, não é complexo. Logicamente que você pode encontrar iniciativas que vão tender ali para o complexo, tá? Mas, em geral, você tem abordagens que vão lhe ajudar, abordagens que eu boto aqui, restrições de governança, boas práticas que são recomendadas, e vão lhe orientar para como fazer aquilo, como conduzir aquela iniciativa que é complicada, tá? Então, aqui você sente, analisa e responde. Então, tem que ser um profissional analítico, construtor, executor, né? Que tem esse perfil aí, tá? Nós temos aqui o domínio complexo, que aqui, pessoal, 16 minutos, Paulo. Quanto? 16. Tá ótimo. Nós temos aqui o domínio complexo, tá? Que tem uma imprevisibilidade enorme. Aqui você já tem o empirismo, ou seja, não dá para ter restrições de governança muito grandes, tá? Essas restrições elas são adaptativas, é muito baseada em hipóteses, experimentos, ou seja, não é aquela coisa com tanta certeza, eu vou experimentando e com o resultado daqueles experimentos eu vou criando insumos para pensar numa nova etapa, tá? Aqui é característica de inovação, tá? Você tem que ter essa inovação é granular e o portfólio de experimentos seguro para falhas. Então, aqui você tem que dar margem para falha. Aqui é inovação, pessoal, que a gente está falando. Então, se eu tenho inovação, mas não corro risco, não quero correr, quer dizer, quero inovar, mas não quero correr o risco de falhar, eu estou no lugar errado, tá? Então, as abordagens adaptativas, ágeis, o Scrum também pode fazer parte daqui. Quando eu botei o Scrum lá, não quer dizer que você não possa aplicar o Scrum ou o Kanban também aqui, tá? Você pode aplicar. Depende mais da iniciativa do que propriamente do método. Aqui você tem feedbacks curtos. Então, basicamente, você experimenta algo e colhe o feedback, avança para o novo passo, tá? Não tem como ter prazos e planos aqui, tá? Então, falar em prazos para inovação, tá? Você tá limitando, você não tem como planejar a inovação, planejar esses... por mais que você tenha uma ideia. Né? Aqui você tem métodos como Design Thinking, Lean Startup, Lean Inception, que é aquela parte de discovery que eu falei, que tá ali no upstream, tá? Do que eu mostrei ali naquele gráfico do Kanban naquela hora. Então, assim, é uma parte antes do desenvolvimento. Aqui você está descobrindo alternativas, a melhor alternativa do que vai ser feito, tá? E profissionais criativos e o profissional criativo que gosta de assumir riscos, ele é o ideal aqui, tá? Se você tem uma pessoa simplesmente executora, ela não vai se dar bem com um projeto de domínio complexo, porque o cara que é executor, ele quer pegar uma
lista de atividades e fazer aquilo ali conforme está descrito. Então, aqui já é uma outra abordagem. Eu botei essa imagem aí de uma cientista, né? Na verdade, é uma criança, uma jovem, né? Mas aqui é muito... Pensem esse domínio complexo como experimento, pensem como uma linha de inovação. Eu estou aplicando ali hipóteses que, no final, elas podem se confirmar ou não, tá? Isso quer dizer que isso é só para método científico? Não, para produto. Produto eu posso ter uma hipótese lá, se eu fizer isso aqui, isso vai melhorar a minha imagem junto ao cliente, a experiência do usuário, aí você vai desenvolver os experimentos, vai fazer uma Lean Inception, um design sprint, vai envolver clientes, vai pegar o retorno deles, o feedback deles, e se o feedback for positivo, você implementa, você manda para aquela fase que é o delivery, no caso, tá? Então, é mais ou menos esse projeto. A gente não deve, nesse sentido aqui, pelo que a metodologia, o framework recomenda, não confundir complexo com complicado, tá? Aqui é um exemplo, domínio complexo, quem trabalha conhece esses frameworks aqui, Design Sprint, Lean Inception, o PBB aí do nosso amigo, até da comunidade, esqueci o nome dele, desculpa agora, mas o Scrum, então aqui a gente vem para o complexo... Fábio Aguiar, é o Fábio Aguiar. Isso, beleza, bacana, obrigado, Kleber. O PBB foi criado pelo Fábio Aguiar, então a gente sai aqui do domínio complexo, tá? Que é o Discovery, para vir tentar trazer aqui para o complicado. Então, assim, eu já vi muita gente aplicando a Design Sprint, eu já participei de uma iniciativa onde era aplicado o Design Sprint para um projeto que já estava todo feito, todo certo praticamente. A pessoa já sabia o que queria. Então, assim, eu considero que foi um desperdício do método, porque já estava tudo mapeado. Quando a Design Sprint é justamente para você descobrir o que você vai colocar para os clientes, ou seja, o que você vai desenvolver. É para você imaginar o seguinte: eu não vou gastar tanto nessa fase, eu vou gastar um pouquinho aqui apenas para descobrir se aquela mudança vai trazer benefícios e vai trazer retorno para o meu projeto. Se eu sentir que ela vai trazer, os testes aqui, os experimentos foram bem sucedidos, eu mando para a próxima fase aqui, para o PBB, criar o meu... A Lean Inception começa a criar o MVP, o PBB começa a criar aqui as histórias de usuário, e a equipe Scrum vai atuar desenvolvendo aquilo que está no backlog. Então, aqui você tem a governança, você tem todo sprint plan, a sprint review, né? Então, você tem todas essas cerimônias, é isso que a gente chama de prescrição dentro do projeto. O que aqui você não tem, não consegue ter essa prescrição. Até a própria o Design Team, que você tem várias ferramentas e vai utilizar de acordo com o contexto que você está tentando descobrir ali. E o domínio caótico, pessoal. O domínio caótico, basicamente, é disfuncional, inédito. Aqui você não trabalha com restrições, né? Toma uma atitude ou morra. Esse morra não precisa ser literalmente levado a... Tá? Aqui é aquela questão de crise, vamos resolver, isso aqui é um fato inédito, tá? Você precisa de profissionais resilientes. O resiliente não é aquele cara que aceita e fica sentado ali na cadeira, mas é aquele cara que toma a porrada e vai lá para frente, ele toma a frente da situação, e muitas vezes isso acaba emergindo na própria situação, porque, até como foi colocado ontem, a liderança ela não precisa, não é um cargo, a liderança ela pode emergir de várias situações, e aqui você acaba criando os heróis, né? Que são aquelas pessoas que se destacam num momento como esse. Então, vamos falar aí num momento de uma pandemia, um incêndio de grandes proporções que era inesperado, né? Uma tragédia lá de Brumadinho. Então, tudo isso são projetos que, cara, surgiram ali, né? Naquele momento a coisa começa a acontecer, você não tem muito tempo de parar e planejar. Você praticamente precisa tomar as primeiras iniciativas ali para tentar conter um maior desgaste, um maior impacto daquilo que está acontecendo. Tá? Então, esse é o domínio caótico.
Então, aqui você age primeiro, acaba agindo, porque se você não agir, você pode, inclusive, morrer, tá? Dependendo da situação. Aí, de acordo com a sua ação, você sente e depois você responde. Ou seja, aí você vai começar a parar. Você vai, de repente, sair do modelo do domínio caótico, você vai parar, vai começar a planejar um pouco e vai para o modelo complexo ou até para o complicado. Aí a gente vai, olha, precisa fazer planos, vamos pegar as boas práticas, vamos saber quem são os especialistas da área. Beleza, estamos saindo do modelo caótico para ir para o modelo complicado, tá? Então, basicamente, é isso. E o domínio indeciso é quando a questão é tão confusa que eu não consigo definir exatamente em que área ele está, tá? Então, eu tenho um modelo claro, complicado, complexo e caótico, sendo que isso aqui não é fixo, tá, pessoal? Isso não é fixo. Então, eu posso, como eu disse, ter uma iniciativa que chegou aqui caótica e tentar trazer para o complexo, para o complicado. Eu posso ter algo que é complicado e, de repente, virar algo claro depois também. Eu tenho uma boa prática e aí acabei transformando aquilo num checklist ou numa coisa mais clara, mais óbvia, tá? Então, esse modelo ele é muito variável, tá? E aí entra, né, uma nova nem tanto, não vamos falar que é nova porque ela já existe há bastante tempo, mas no final, em 2019 foi adquirido pelo PMI, né, o Discipline Agile, né, que ele é um kit de ferramentas de decisão de processos, tá? Eu vou passar rapidinho aqui pelo Discipline Agile, não é o objetivo também aprofundar, mas é muito interessante porque ele fala justamente desse tema dessa palestra. Então, ele reúne centenas de práticas ágeis, tá? Orienta equipes e organizações sobre como encontrar sua melhor forma de trabalhar, seu way of working, tá? Isso aqui a gente... o nome do livro que dá base para essa metodologia é Choose Your Wall, né? O seu way of working. Então, agiliza os processos, fornece uma base sólida para a agilidade dos negócios, ou seja, ele não fala só em agilidade de times aqui, e principalmente é sensível ao contexto. Então, aquela questão, para tudo quanto é iniciativa eu vou usar Scrum. Não. Para tudo quanto é iniciativa eu vou usar Kanban. Não. Vamos analisar o contexto e aí a gente vai ver qual a melhor forma de abordar o problema. Esse aí tá o livro Choose Your Wall, tá? Né? Já com a logo do PMI aqui. Então, existe uma certificação para esse kit de ferramentas. Ele não se diz framework, ele não se diz metodologia, ele chama de kit de ferramentas. Pensem como se fosse o cinto, né? O cinto de utilidades do Batman, é mais ou menos isso, tá? Que é essa referência que a gente utiliza. Então, o Discipline Agile Toolkit, ele basicamente ele tem essas Process Blades aqui, tá? Princípios, promessas, guias, ele se baseia no Agile, no Lean, no Serial também um pouco, no modelo preditivo, ele tem as funções, times, né? E o seu Way of Working aí que a gente vai também ver rapidamente. Então, aqui, reparem que a gente vai ver só um pouquinho disso aqui, tá? Nos próximos slides, mas vocês vão ver que tem muita coisa para se ver e falar em agilidade organizacional. Então, aqui, ele vai além do time, isso aqui seria o time, esse aqui seria um contexto de DevOps, tá? De esteira mesmo, de desenvolvimento. Aqui, mais a parte de fluxo de valor, passando por estratégia, governança, marketing e tal, e a parte de enterprise, tá? Arquitetura empresarial, né? Gerenciamento de pessoas, TI, enfim, finanças, a parte legal, jurídica. Então, ele vai além dessa parte de entrega, de time aqui, tá? Nós temos aí os princípios, tá? E dentre todos os princípios, eu vou destacar 3 que vão ser importantes aqui. Primeiro, que a escolha é boa, tá? Ou seja, você ter possibilidades de escolher é boa, é melhor do que você restringir as opções, chegar para o seu time e dizer, tu vais trabalhar desta forma, e pronto. Então,
essa questão da escolha ser boa quer dizer que o time pode ter a possibilidade de escolher a forma que vai trabalhar, a forma mais adequada, né? O contexto importa, o contexto conta. Então, baseado no contexto, ou seja, na minha realidade, naquilo que eu estou vivendo, eu posso escolher uma forma ou outra de trabalhar, e isso é perfeitamente possível aqui no Disciplina Agile, tá? E seja pragmático, ou seja, vamos ser sensatos, vamos escolher a melhor forma, enfim, vamos ser pragmáticos para fazer as escolhas, aquilo que traz resultado para a gente, tá? E aí a gente entra um pouquinho no Disciplina Agile Delivery, aquele choose your wall, né, o way of working, ou seja, seu modo de trabalhar. Então, vocês veem aqui que aqui é um contexto variado, né? Então, eu tenho aqui tamanho do time, distribuição geográfica do time, eu tenho aqui a distribuição organizacional, se é um setor, se é uma companhia, se tem diferentes, se é uma terceirização, eu tenho aqui compliance, qual é o nível de compliance do meu projeto, a complexidade técnica da solução e o domínio de complexidade. Aqui tem muito a ver com o Kinev, tá? O caótico, muito complexo, enfim. Então, baseado nessas variáveis aqui, né, que é justamente aquele item lá, o contexto conta, né? Então, eu vou selecionar a minha melhor forma de trabalhar, o meu modelo, o meu método de trabalho, vamos dizer assim. Então, aqui o Disciplina Agile, ele criou um fluxozinho, né, que é para definir o tipo de ciclo de vida, né? Eu vou já mostrar o ciclo de vida, mas aqui ele vai fazendo umas perguntas, você vai respondendo, com base na sua resposta, ele vai recomendando aqui o ciclo de vida exploratório, programas, Lean, Agile, aqui o Continuous Delivery Lean e Continuous Delivery Agile, tá? Então, são 6 ciclos de vidas que ele recomenda. Ah, Paulo, o preditivo, ele não fala nada? Bem, como a proposta do Disciplina Agile é tratar com métodos ágeis, né? Então ele não aborda, ele reconhece que existem iniciativas que devem ser tratadas de uma forma preditiva, mas ele não aborda. Então, o ciclo de vida Agile aqui pode falar que é baseado no Scrum, tá? Não tem problema nenhum, é baseado no Scrum. O Lean é baseado em Kanban. Aqui você tem o conceito de entrega continuous delivery, né? Entrega contínua agile também, mas aqui como se fosse um time de produto. Aqui seria um time de projeto, para projeto. E a mesma coisa aqui no Lean, continuous delivery Lean, ou seja, você tem o Kanban aqui, mas para produto, né? Entrega contínua. Exploratório, que é justamente aquelas iniciativas complexas. Aqui você vai trabalhar com Lean Startup, né? Discovery, descoberta de produtos, tá? E aqui programas, né? Quando você já tem o Scrum escalado, ou o Agile escalado, ou seja, você tem várias equipes. Aqui a figura do Safe, o Scrum dos Scrums, isso aqui funciona nesse tipo de ciclo de vida. Aqui Paulo, é um exemplo. só para você se monitorar aí, você está com 32 minutos, tá? Fica à vontade. Opa, tá, já vou terminar aqui, rapidinho. Beleza. Disciplina Agile Delivery, tá? Aqui é um ciclo de vida, o Agile, para vocês verem, é apenas um deles. Ele expande um pouquinho o conceito do Scrum, tá? Ou seja, ele tem algumas coisas a mais, mas basicamente é como se fosse um ciclo de vida do Scrum. Você tem aqui cada uma daquelas process blades que eu falei lá, o delivery, o Disciplina Agile Delivery, ele tem vários process goals aqui, né? Então, cada um deles tem diversos process goals que você pode utilizar. Aqui é um exemplo de um deles, tá? Esse Form Team bem aqui, né? A formação do time. Então, você tem aqui o Form Team, você tem alternativas para a formação daquele time, e aqui você tem as recomendações, por exemplo, distribuição geográfica. Quer dizer que a equipe alocada, né, no mesmo ambiente é melhor do que uma equipe dispersa, distribuída. Então, é muito legal porque ele realmente é um kit de ferramentas. Aqui você tem o conceito de melhoria contínua guiada, né? Identifica o problema, identifica uma melhoria potencial, experimente um novo né? O seu novo modo de trabalhar, avalie a eficácia,
Se for boa, você adota, né, esse novo UOL, se não, abandona. E aí você compartilha o que aprendeu com as outras pessoas. Então, nesse ponto aqui, que o Discipline Agile ele é muito útil. Porque aqui você pode utilizar um Agile Coach, por exemplo, uma pessoa experiente, mas que às vezes é caro e não está disponível no mercado. Ou você pode ter um kit de ferramentas que vai lhe dizer as alternativas que você tem para fazer aqui. E por último, tá? Nós temos esse slide aí que o importante não é o método, mas é o resultado, pessoal. O que a gente vai trazer para o cliente de resultado para a organização? Então, falar para o meu cliente que eu uso Scrum, Kanban, PMBOK, é indiferente. O que ele quer é ter o problema dele resolvido, né? Então, se eu estou usando Scrum, mas eu não consigo dar retorno para o meu cliente, aí ele não quer saber disso. Então, isso aqui é mais uma provocação. Eu posso chamar essa abordagem de metodologia, método, framework, ferramenta ou técnica? A pessoa responde. Chame até de Roberval, desde que eu resolva o meu problema. Ou seja, a forma que você está falando não importa. O que importa é realmente resolver o problema do cliente, alcançar os objetivos, os resultados esperados e os objetivos organizacionais. Tá? Então, basicamente, é isso, pessoal. Desculpem ter passado um pouco aí, mas eu acho que tentei trazer assim o mais sucinto possível, porque são conhecimentos muito amplos. O Disciplina Agile Delivery é um livro de quase 500 páginas, não dava para a gente abordar todo ali. Eu trouxe mais o cerne dele ali, tá? Para a gente aí. E eu fico à disposição para quem tiver alguma dúvida aí, pessoal.